Após isso, vamos para a palavra do nosso Deus. Deus muda o nome de Abraão. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Fala bem alto, ser perfeito. Aleluia, Jesus. Deus, ele se apresenta após Abraão caminhar um bom tempo com Deus. No capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus chama Abraão. No capítulo 12, a Bíblia registra que Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Lá no capítulo 12 fala que, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, o nome se tu, uma bênção. Então no capítulo 12, há um início. No capítulo 12, há um ato. No capítulo 12, há uma ação de Deus e uma atitude de Abraão. Amém. Ali é o início. Só que não para por aí. Abraão vai seguir na sua vida conforme a orientação que Deus deu para ele. E Abraão sai da sua casa, sai da tua parentela. Abraão sai do seu conforto. Abraão sai do seu povo. E vai para uma terra estranha, uma terra que ele não conhecia, segundo a orientação de Deus, de acordo com a direção de Deus. E isso é fé. Isso é fé. Nessa época, nesse tempo, Deus falava para a pessoa da forma, vamos se dizer, de uma forma mais clara, vamos se dizer assim, de uma forma mais direta. A Bíblia diz que Deus falava com Abraão como um amigo fala ao outro amigo. É o que a Bíblia expressa. E Deus falando para Abraão ouvindo a voz do Senhor, Abraão não pensou duas vezes em seguir o seu caminho. Só que após Abraão seguir o seu caminho, após Abraão andar, após Abraão guerrear, no capítulo 14 fala de uma guerra que houve entre Abraão e 4 reis, não contra 5. A guerra de 4 reis contra 5, né? A Bíblia vai falando sobre uma série de acontecimentos que acontecem nessa caminhada. Quando chega no capítulo 17, Deus ele fala com Abraão dizendo: ser perfeito, anda na minha presença. Abraão já tinha a idade atingida de 99 anos. Então já é uma caminhada muito longa, é uma caminhada muito extensa. E Deus não tinha falado com Abraão somente essa vez a respeito do que ele vai falar aqui. No capítulo 15 de Gênesis, Deus promete para Abraão filhos, e o Senhor entra em aliança com Abraão. No capítulo 15, do versículo 12, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão. E grande pavor, cerrado de trevas, acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia ou estranha. Será reduzida à escravidão. Será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Aqui Deus está falando a respeito da escravidão que o povo sofreu no período de 400 anos no Egito. E realmente aconteceu isso. Quando o povo saiu dali com riquezas, com ouro. Então foi aonde eles determinaram: para nós sair daqui agora, vocês vão ter que dar ouro para nós, vai ter que dar joias. E foi o que os egípcios fizeram. Eles encheram os hebreus de riqueza. E uma profecia, uma determinada por Deus, acontece ali naquele momento da saída do povo de Israel do domínio do Egito. Versículo 15. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta
geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densa treva, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Diga glória a Deus. E aconteceu que o Quenizeu, como do Neu, e o Eteu, e o Ferizeu, os Refaíns, os Amorreu, Cananeu, os Seus e os Jebuseu. Diga glória a Deus. Então, nós entendemos que início da vida de Abraão não foi fácil, só que foi acarretada de palavras direcionadas pelo nosso Deus. E Deus faz promessa a Abraão, e Deus dá para Abraão um relatório de como seria a sua jornada e a sua descendência e a sua vida. Mas antes de tudo isso acontecer, Abraão teve que se sacrificar. Abraão teve que se moldar. Abraão teve que entrar na linha. Abraão teve que andar de uma forma que agradasse o nosso Deus. E muitas das vezes tem pessoas que querem muitas coisas de Deus. Como Deus fala para Abraão aqui, capítulo 17, versículo 2. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão, o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será paz de numerosa nações. Abraão já não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosa nação te constituí. Diga glória a Deus. Fatiei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis, e procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Repita comigo: serei o seu Deus. Irmãos, uma coisa que Deus, Ele sempre quis, é isso aqui, ser o nosso Deus, ser o nosso Pai. Eu falei no domingo anterior que o povo de Israel, lá no livro de Ezequiel, no livro de 1 Samuel, ele falou para Deus, falou para Samuel: Samuel, os teus filhos estão seguindo um caminho que não agrada mais a Deus, e nós não queremos que ele seja príncipe sobre nós, ou seja, líder nosso. Nós queremos, como todas as nações, ter um rei. E foi aonde tirou de Deus o domínio que havia e colocou sobre o homem. Nós falamos sobre isso no domingo anterior. E ali foi aonde diz o texto que Deus falou para Samuel: Samuel, atende o povo, não fique triste, porque o povo não rejeitou a você, Samuel. Pelo contrário, o povo rejeitou a mim, para que eu não governe mais sobre ele. Quem lembra desse texto? Isso foi falado no domingo anterior. Então Deus está aqui nesse exato momento. Nós estamos falando de início. Deus está falando: Abraão, eu vou ser o Deus da geração que vai vir após de ti, sobre todas as famílias. Eu vou ser o Deus. Essa aliança que eu faço contigo é perpétua. Eu quero ser o teu Deus. No capítulo 14, como nós lemos, Deus fala sobre uma aliança com Abraão. Deus fala sobre um concerto com Abraão. Deus fala sobre um pacto com Abraão. Deus está preparando um povo para ele. Até o momento não havia ainda isso. Até o momento não existia isso na terra. Não existia. Mas Deus olhou para Abraão e achou graça em Abraão. Da mesma forma que Deus olhou, como foi ministrado na semana passada,
e achou graça em Noé. E toda vez que Deus entra numa questão como essa, é uma coisa específica, como foi no caso desses dois, de Abraão e de Noé. O povo na época de Noé, a Bíblia diz que Jesus vai vir. A Bíblia relata isso, que a vinda de Jesus vai ser como nos dias de Noé. O povo comia, bebia e se dava em casamento. O povo não queria saber de Deus. Eu pergunto para você, o tempo que nós estamos vivendo, não tem coisa semelhante? Um tempo onde as pessoas não estão mais praticamente preocupadas com as coisas de Deus, estão muita gente querendo, moldando as coisas. Tem gente que já está querendo fazer a nova Bíblia. As coisas estão querendo tirar os princípios de Deus e colocar princípios próprios de mentalidade humana. Pessoas que acham no direito de falar, não é assim. Querendo corrigir uma coisa que não há necessidade de correção, porque é a palavra de Deus. Quem é o ser humano para tentar corrigir a Deus? Só que tem gente que se acha mais sábio do que o próprio Deus. Isso dá a entender ao mesmo que aconteceu nesses dois povos, o povo da época de Noé e o povo na época de Abraão. Um povo que não via necessidade de adorar esse único Deus. Então Deus falou para Abraão, sai da tua terra. Deus falou para Noé, prepara uma arca. Deus está sempre se manifestando na hora certa, no momento certo, que ele vê que o povo está se afastando dele. É um povo que acha que deve adorar ele da forma que quer adorar, da maneira que quer adorar. E com Deus não tem essa questão de mudança. Deus não muda. Deus não muda. Ele fala lá no livro de Malaquias, e eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós não sois consumidos, ó filhos de Israel. Deus não muda. E Deus faz uma aliança com Abraão. E essa aliança, a Bíblia diz que Deus faz de uma forma que deixa uma marca. De uma forma que deixa marcado, de uma forma que mexe com o ser humano, que mexe com o psicológico. Deus ele vai trabalhar de uma maneira muito profunda na vida deste povo. No capítulo 17, Deus chega para Abraão, após Abraão andar, após Abraão ter relação com Agar, que era a serva de Sara, após Abraão ter uma jornada, após Abraão conquistar algumas coisas, após Abraão estabelecer algumas coisas na sua vida, Deus chega no capítulo 17 e fala, Abraão, anda na minha presença. Eu não posso colocar aqui uma expressão exata da forma que Deus traz, mas essa expressão textual garante que há uma afirmatividade que diz assim, anda na minha presença, ponto. Se você observar, anda na minha presença. Deus está pedindo para Abraão falar, no capítulo 17, versículo 1. Deus está pedindo para Abraão, eu quero que você seja uma pessoa diferente. Eu quero que você seja um homem diferente. Eu quero que você tenha comportamento diferente. Você não pode agir como as pessoas agem, da forma que as pessoas estão. Não, você tem que ser diferente. E Deus chega para Abraão e diz, sendo pois Abraão da idade de 99 anos. Isso é uma pessoa que já tem uma bagagem, sim ou não? Jesus, quando vai se batizar nas águas, Jesus vai se batizar com 15 anos de idade? Com 13 anos? Porque está na fase ainda da adolescência, naquela fase ainda de... Tem jovem que uma hora quer uma coisa e daqui a pouco quer outra. Mas chega numa certa idade, a pessoa fala assim, eu já sei o que eu quero. Chega numa certa idade que a pessoa não tem mais dúvida do que ela quer. É aquela idade que ela fala assim, já está na hora de você sossegar seu facho. Lá na Bahia nós fala assim. Vocês viram porque é sério. Tem hora que já está na hora da pessoa falar, não, agora é hora de você começar a estabelecer algumas metas na sua vida, ter pensamentos diferentes, porque o tempo que você tinha passou, não é mais tempo para isso. E quando Abraão chega com 99 anos de idade, Deus vai prometer para Abraão, na verdade Deus não vai prometer, Deus vai falar para Abraão agora, a sua esposa, ei, Deus está falando para Abraão aqui, a tua esposa vai ter um filho. Deus está falando para Abraão, a tua esposa terá um filho. É tanto que Sara ainda fica assim, está extasiada com aquela palavra.
Porque Sara fala, mas eu já estou com a idade de mais de 100 anos, como eu ainda posso ter prazer com o meu Senhor? Só que quando Deus tem uma obra na nossa vida, Ele vai permitir nós atingir o tempo, entenda isso, vai atingir o tempo que for necessário para que haja um amadurecimento necessário para que Deus possa entregar para nós coisas grandes. Deus não vai dar para você da maneira que você quer. Ele vai te dar na hora certa. Numa hora que você vai entender. Numa hora que você... Porque tem gente, meu amado, que está dentro da igreja, profeta Everaldo. Ela está 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ela ainda não se amadureceu espiritualmente. É aquela pessoa que ainda está dentro da igreja, mas ela é aquela pessoa que não tem compromisso com Deus. É aquela pessoa que ainda não tem comprometimento com as coisas de Deus. Então Deus vai permitir você... Ah, meu Deus, já quantas são as pessoas que falam, pastor, eu já caí. Pastor, eu já teve um momento que eu pensei em desistir. Mas irmã, sério, pastor, já teve um momento que eu falei, não, vou largar tudo. Então todas essas fases, Abraão passou. Todas essas questões, Abraão enfrentou. E quando ele chega com 99 anos, a Bíblia expressa lá no livro de Romanos, que Abraão esperou contra a esperança e se fortaleceu, dando glória a quem? Para ser pai de muitas nações. Deus vai te dar uma promessa. Deus vai te dar algo grande. Deus vai entregar algo para você. Deus vai confirmar algo na tua vida. Mas não é da forma que você quer. É como a pessoa chega e fala assim, pastor, eu já dei murro em muita ponta de faca. Pastor, já errei muito. Pastor, já falei muito. Mas hoje, me desculpa, eu já aprendi. Quem está entendendo? Tem uma hora na vida nossa que Deus vai chegar para nós e vai falar coisas que Ele já falou. Só que agora Ele vai falar de uma forma mais intensa. E de que forma intensa é? Deus diz para Abraão, vamos continuar esse verso, que isso aqui é profundo. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu pergunto para você, a caminhada que Abraão teve não foi o suficiente para ele reconhecer esse poder? Não foi. E nós vamos ver isso dentro do texto bíblico. Diga glória a Deus, igreja. Diga glória a Deus, igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Diga glória a Deus. No capítulo 15. Aleluia, Jesus. Aleluia. Capítulo 15, versículo 2. Respondeu-lhe Abraão, Senhor Deus, que a vez de dar, se continuo sem filhos, e herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer. Deus está ouvindo Abraão dizendo assim, como que se há de me dar tanta coisa, se eu continuo sem filhos? E o mordomo da minha casa, o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer, vai ser o herdeiro. Eu não tenho herdeiro, Senhor. Eu não tenho filho, Senhor. Abraão começa a olhar para Deus de uma forma limitada. E quando Deus vem com essa palavra dizendo, eu sou todo-poderoso, Ele está dizendo, eu sou tudo para você, eu sou suficiente para você, eu te completo. Essa palavra, Deus vem dizendo para Abraão, dizendo assim, ó, se você andar na minha presença, não vai faltar nada para você. Só que eu não vou te entregar fora de tempo, Abraão. O que está sendo entregue para Abraão é algo pequeno ou é algo grande? Só que quando é algo grande, às vezes, como diz uma expressão muito popular, quanto mais é dado, agora a questão é, às vezes tem pessoa que quer receber, mas não quer ser cobrado daquilo que ela recebeu. E às vezes é por isso que Deus não entrega muita coisa, porque a pessoa não está pronta para ser cobrado diante daquilo que Deus vai cobrar dela. Porque tudo que Deus entrega nas nossas mãos, meu amado, Deus quer que você faça um bom aproveito, que Deus seja glorificado.
A Bíblia diz que aquele que alcançou uma esposa, alcançou do Senhor a benevolência do Senhor. Então Deus te deu esposa, mas Deus quer que você, sabe, que Ele seja glorificado através da esposa que Ele te deu. Aí você fala assim, pastor, tem alguma evidência no Novo Testamento que fala mais ou menos relacionada a isso? Tem sim. Jesus olha para nós, lá no início de Mateus, e fala assim, vocês sois a luz do mundo, e o que mais? E o sal da terra. Em outras palavras, se nós somos a luz e o sal, que o sal não pode ser insípido, o sal não pode ser insípido, sem sabor, senão ele vai ser pisado pelos homens. É o que Jesus falou ali. Se nós somos a luz e somos o sal, se nós somos a diferença, em outras palavras, nós temos que trilhar um caminho diferente. Nós temos que ter comportamento diferente. É uma pessoa que, vamos dizer, anda em um trilho, que as pessoas olham e falam, essa pessoa ela não está se misturando. Mais na frente, no livro de Éfeso, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz que sem santificação ninguém verá a Deus sem santificação. Sede santo, porque eu também sou santo, diz o Senhor. E ser santo é isso, é separado, andar por um trilho diferente. E às vezes é mais fácil fazer que nem o povo fez no livro de 1 Samuel, querendo ser que nem as demais nações, querendo ser que nem os demais povos. No capítulo 17 do livro de Gênesis, volta a dizer a palavra aliança, quer dizer concerto. Aleluia, Jesus. Nós vamos falar agora sobre instituir a circuncisão, né? Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós. E o que tem dito, o que tem 8 dias, será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe ou da sua, né, do seu povo. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, será aliança o quê? Será uma aliança o quê, pessoal? Perpétua. Então significa que essa aliança nós temos que ter. A Bíblia diz que todos que são da fé são filhos de quem? São filhos de Abraão. E eu fiz algumas anotações relacionadas a isso no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 3. Aleluia, Jesus. Filipenses 3, 3 e Colossenses 2, 11. Aleluia, Jesus. Filipenses 3, 3. Vamos lá. O texto traz no Novo Testamento que essa aliança agora, olha como é que ela é feita. Aleluia, Jesus. Filipenses 3, 3. Quem achou, diga glória a Deus. Que bênção, irmãos. Filipenses 3, 3. O que está escrito aí? Olha aí. Você já viu? Olha isso aí, pessoal. Porque nós que somos a circuncisão, não, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos aonde? Na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se é que qualquer outro pensa que pode confiar na carne. Eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, né? Da tribo de Benjamim. Hebreus de Hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Meu Deus do céu. Mas o que para mim era lucro, o que era para mim o quê? Lucro. Isso considerei perda por causa de quem? De Cristo. Isso eu considerei perda por causa de quem, gente? De Cristo. Em outras palavras, nós que somos a circuncisão,
Através de quem? De Jesus Cristo. Colossenses 2:11 agora. Colossenses 2:11. O apóstolo Paulo fala sobre essa circuncisão, que é através de Cristo Jesus. Nós os que credes. Colossenses 2:11. Glória a Deus. Nele também foste o quê? Circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Essa é a circuncisão de Cristo. Isso sim, irmãos, nós temos que entender. Deus, ele tem uma aliança com o povo. E essa aliança, ela é renovada, porque Deus, desde o princípio, nós vamos falar isso acho que no terceiro ou no quarto domingo, mas desde o princípio, Deus está sempre renovando a aliança com o povo dele. Agora existe a aliança final, vamos dizer assim, que é através de Cristo Jesus. Não existe mais, não vai ter mais outro, não vai ter mais outra, não. Acabou. Acabou. Jesus é o fim. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Não tem mais outro. Não tem outra maneira, não tem outra forma, não tem outro jeito. Jesus, ele é essa aliança que nós temos, sabe, essa porta que nós temos, essa oportunidade que nós temos, essa graça que nós temos. Deus deu misericórdia através de Noé. Deus levantou o povo através de Abraão. E Deus está restaurando o povo através de Jesus Cristo. E você pode decidir se você quer ser essa pessoa que tem essa circuncisão, essa aliança com Deus, esse pacto com Deus. Porque a circuncisão faz menção à aliança, que é carne. Não existe aliança sem sangue. Não existe isso. Tem que haver sangue. É tanto que a Bíblia fala que Jesus fala assim: vós sois purificado pelo sangue. O meu sangue vos purifica de todo pecado. É o que Jesus fala. É o que Jesus diz. Eu não tenho outra maneira de ser lavado, de ser purificado, porque toda vez que vem o pecado, toda vez que vem essa parte, é onde Deus fala assim, ó. E o preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu e você tem essa opção de decidir aqui hoje. Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença. Após Abraão ter andado já. Só que dessa vez Deus está falando: eu sou todo poderoso, não há outro fora de mim. Abraão reconhece a Deus. E a Bíblia diz que isso foi imputado por justiça ou para justiça. Isso foi imputado. É tanto que em Colossenses 2, capítulo 2, aleluia, Jesus. Versículo 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavas mortos, nós estávamos o quê? Pela vossa transgressão, pela incircuncisão da vossa carne. Aqui é Paulo ministrando. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. Ele cancelou isso, que era contra nós e constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando aonde? Na cruz. Despojando o principado, protestado e publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Diga glória a Deus. Então hoje, eu e você, nós temos essa oportunidade de termos essa aliança com Deus, sim. De termos essa aliança com Deus. Nós temos essa oportunidade de falar: Senhor, eu quero fazer parte, eu quero ser salvo, eu quero ser da família de Deus, eu quero andar com Deus, eu quero viver com Deus, eu quero ter essa aliança com Deus. Glória a Deus. Pastor, mas
Deus falou para Abraão, volta lá no capítulo 17, sobre um povo que seria comprado. Quem lembra, diga amém. Vamos ler lá só para trazer a memória. Calma aí, um povo, algo que é para ser seu, porque quando você casa, no sentido hoje do normal, você vai em cartório. Para você estar casado, você tem que estar em cartório. Registro em cartório, é o que diz, né? Vamos lá. No capítulo 17. Aleluia, Jesus. No capítulo 17. No versículo... Capítulo 17, versículo 14. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. E quebrou a minha o quê? A minha aliança. Após ele falar comprado, né, o estrangeiro, né? Aí ele fala, até no versículo 12 e 13, ele fala sobre o que for comprado, né, escravo, ele começa a falar sobre isso. E no versículo 13 ele fala, com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, comprado por teu dinheiro, a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo e quebrou a minha aliança. Jesus fala de algo semelhante. Ele fala assim, que aquele que crê em mim será salvo. E o que não crê será o quê? Aqui fala sobre eliminado. E condenado é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem como eu viver em duas linhas. Não tem como eu falar, mas eu não tenho aliança com Deus, mas eu sou de Deus. Não. Para mim, ter uma aliança com Deus, eu preciso crer em Jesus como meu Senhor e o meu quê? Salvador. A partir do momento que eu não aceitar essa aliança com Deus, a partir do momento que eu não ter essa aliança com Deus, a partir do momento que eu não querer essa aliança com Deus, eu estou eliminado do povo de Deus. Eu tenho a opção. É uma coisa dura, mas é uma coisa realista e verdadeira e real, pessoal. Eu tenho que decidir o que eu quero para a minha caminhada com Deus. Deus chega no capítulo 17 e fala para Abraão, é necessário você ser perfeito, é necessário que você ande na minha presença, é necessário que você crê que eu sou o Todo-Poderoso. E após Abraão crer nisso, após Abraão aceitar isso, Deus faz uma promessa para Abraão no capítulo 17. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. No capítulo 18, perdão, gente. Capítulo 17, versículo 19. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele o quê? Aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoarei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Por isso que existe aquela guerra para aquele lado. Gerará 12 príncipes dele. Farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei é com Isaque, o qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo, daqui 1 ano. E ainda o quê? E ainda este falava com Abraão. Deus se retirou dele e elevando-se. Diga glória a Deus. Mas aqui, se você observar aqui, daqui 1 ano, Sara vai ter um filho, vai pôr o nome de Isaque. Só que Deus vai agora no capítulo 18, a Bíblia diz assim, o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Após Deus falar no capítulo 17 que Sara vai ter um filho, vai pôr o nome de Isaque, Deus faz outra promessa de Abraão ter um filho. É como se nesse período de tempo passasse um bom tempo. No versículo
Glória a Deus. No capítulo 18, vamos ler para a gente entender melhor. Né? Apareceu o Senhor Abraão nos cavaleiros de Manaré, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, que seria meio-dia. Levantou ele os olhos, e eis que 3 homens de pé em frente dele, vendo, correndo da porta da tenda ao seu encontro, prostou em terra e disse: Senhor meu, eu acho merecer em tua presença, rogo-te que não passe do teu servo. Diga glória a Deus. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore. Existe aí um trabalhar. Agora, capítulo 18, no versículo 9. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano. Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta, tendo atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara, no seu ritmo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, também o meu senhor terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disseste: não é assim, é certo que riste. Diga glória a Deus. Então você observa, irmãos, que mesmo Deus dando para eles 1 ano, daqui 1 ano tua mulher vai ter um filho. Não, Deus estava dizendo: daqui 1 ano, daqui esse tempo, eu vou vir até você. Deus, ele vai trabalhar, meu amado, de acordo com a sua caminhada com ele. De acordo da sua... Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus não quer ver ninguém, prejudicado. Isso aqui nos traz uma clareza do que aconteceu com o povo no Egito. Como assim? O povo no Egito era para ser 40 dias de caminhada para chegar na terra prometida, mas eles ficaram quantos anos? Quem vai tardar a bênção de Deus na nossa vida não é Deus. Pode falar alto. É nós mesmos. O que já era para Sara receber, Sara está rindo. Sara está zombando. Sara não está acreditando. Sara está duvidando. E quanto mais passa o tempo, Sara já está falando assim: ó, eu não tenho mais nem prazer, eu já não tenho mais nem cabeça para essas coisas. Só que a questão não é você, Sara. A questão é o que eu tenho com você. Deus está dando uma atenção muito legal para esse casal. Sara chega e fala: mas eu já tinha cessado o costume. Sara já fala: eu já estou velha. E Deus fala para ela: olha o que Deus fala. Por acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil? Versículo 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Imagina Abraão chegando no capítulo 17 falando: Sara, pronto, nós estamos com 99 anos, você é mais velha, você deve estar com 100 e pouco. Ela tinha 90 anos, né? Agora imagina chegar e falar: ó, eu recebi ali uma revelação que diz que você vai ter um filho. Você já viu aquele ditado que diz que profeta de casa não tem honra? Deus teve que permitir com que o anjo, Deus teve que ir diretamente para falar com Sara, meu irmão, para que o milagre acontecesse. Você sabe quem é que pode bloquear ou tardar a bênção de Deus na nossa vida? Somos nós mesmos. Por causa de quê? Da incredulidade. Pastor, e Sara, no hebraico, Sarai, né? O primeiro nome dela, Sarai, significa zombaria. Era o nome dela. Amém, gente? Então você vê que quanto eu e você estiver longe do compromisso, longe da aliança, longe da fé, a bênção fica toda retida.
Meu Deus do céu, quantas coisas que talvez está tudo bloqueado aí, quando você tira, cai tudo sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós achamos que é muito difícil. Nós já achamos muito impossível. Nós já achamos que não tem mais jeito. Aí você sabe o que Deus faz? Deus desce na nossa vida para desbloquear todas essas vezes. Aleluia, Jesus. E eu vou falar uma coisa para vocês. No capítulo... Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No capítulo 21. Visitou o Senhor. Olha aí, ó, capítulo 21. Deus, ele é assim, irmãos. Olha o que Deus faz. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de Deus que lhe farara. E o filho lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz. Pôs Abraão o nome de quem? De Isaac. Pode glorificar bem forte o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, Deus vai visitar você, irmão. A promessa de Deus sobre a tua vida, meu amado, não vai ser quebrada, não. Vai haver muitas coisas até acontecer o milagre, até acontecer a bênção. Você vai passar por muitos processos, mas você tem que amadurecer a ideia de dizer: o Senhor é todo poderoso na minha vida. O Senhor é todo poderoso. Passa o tempo que passar. Imagina Sara vivendo toda essa questão. Imagina Sara tendo que enfrentar tudo isso. Imagina Sara dizendo: mas como é que Deus pode me prometer? Eu já não tenho mais idade, não tenho mais tempo. Não importa. O que para você é impossível, para Deus é possível. O que para você é incapaz, para Deus é capaz. O que para você não tem jeito, para Deus tem jeito. Ei, a promessa de Deus vai vir na nossa vida e vai se cumprir, meu amado. Na verdade, a promessa dele não vai vir, a promessa dele já veio. Nós estamos vivendo a promessa de Deus. Por isso que você que está aqui nessa manhã vivendo a promessa de Deus, você que acredita que você tem uma aliança com Deus, você que foi circuncidado através de Jesus Cristo, você não deve andar desesperadamente, você não deve andar aflito, não, porque sobre você repousa uma promessa muito grande. Sobre você existe algo muito grande para acontecer. E para isso tudo acontecer, meu amado, você tem que aceitar algo. Aceitar o quê? Aceitar que você pertence a Deus. Eu queria falar sobre Gênesis 17, versículo 27. 17, 27. Para nós finalizar, irmãos. E também foram circuncidados todos os homens da casa, tanto os escravos nascidos nela, como comprados por dinheiro a estrangeiro. Então, tudo que lhe pertencia. Agora, esses que foram comprados por dinheiro ao estrangeiro são os gentios. Amém, gente? E nós vamos falar sobre eles no Novo Testamento agora. Nós vamos abrir lá em Atos 20, versículo 28. Nós vamos falar sobre esse povo que somos nós. Pastor, tem gente que fala: não, mas mas o judeu é uma coisa. Tudo bem, vamos entender, tá? Eu não quero entrar nessa guerra contigo, não. Tá? Mas nós vamos trazer clareza dentro do texto, onde você vai entender muitas coisas que talvez você está perdendo por causa da sua ignorância, falta de conhecimento. Tá? As pessoas que me assistem na live. Aleluia, Jesus. Mas eu não sou judeu, isso não é para mim. Tudo bem, vamos lá. Vamos a Atos 20, versículo 28. Atos 20, versículo 28. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim, ó: atentai, né, por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Entenda uma coisa:
Jesus, ele fala que após a partida dele vão entrar lobos vorazes, que não vão poupar o rebanho. Uma coisa que a Bíblia diz no versículo 28 é que Deus falou assim: eu estabeleci a minha igreja. Ele coloca no versículo 28, Mateus: olhai por vós e por todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de Deus, o qual ele resgatou com seu próprio quê? Esses estrangeiros, esses gentios, ele comprou com seu próprio sangue. Aí no capítulo agora em outro livro, em 1 Coríntios 6, 20, 1 Coríntios 6, 20, nós já estamos finalizando já. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Se vocês não quiserem abrir, fica à vontade, que é só, só mesmo para citar os textos que vão de encontro com aquilo que a gente está falando. Amém, irmãos? Agora, no capítulo 1 Coríntios também, 7, 23. Pastor, eu sou... Sim, você tem dono, você foi comprado. E se você foi comprado, significa que não pertence mais a você. Você pertence a Cristo. 1 Coríntios 7, versículo 23. O que está escrito aí? Por preço foste comprado, não vos torneis o quê? Escravos de homem. Irmão, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Nós fomos comprados, irmão. Já não é mais nós. Agora é Cristo. Já não é mais eu, já não é mais você, é Jesus. Pastor, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um pacto com Deus, eu tenho um concerto com Deus. Sim, isso tudo vem através de Jesus Cristo. E uma das coisas que ele faz questão que eu e você tenha é essa vida com ele, é andar com ele, é estar com ele, é permanecer com ele. E muitas das vezes o que faz... Pastor, a aliança minha com Deus, uma coisa que vai garantir que você tenha essa aliança com Deus é você. No momento que você obedecer, no momento que você guardar, no momento que você permanecer, você terá sim essa aliança com Deus. No capítulo de Efésios 2, 11 e 13, fala assim, quando nós éramos incircuncidados, né? Efésios 2, 11, 13, já estou finalizando já. Pastor, eu não. Deus te preparou, Deus te separou, Deus te chamou, Deus te consagrou, Deus te trouxe. Sem Ele, nós não teríamos essa graça. Nós fazemos parte dessa aliança, nós somos abençoados. Nós somos filhos de Abraão na fé. 2, 11, 13. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentio na carne, chamados à incircuncisão por aqueles que se instituem incircuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estávamos sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Naquele tempo nós éramos separados da comunidade de quem? Estranhos às alianças da promessa. Não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, o que acontece? Versículo 13. O que está escrito agora? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo, pode glorificar bem forte o nome de Jesus. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. O qual de ambos fez dois povos, Israel e gentios. Ele pega esses dois povos e faz? Então você tem que ter cuidado. Então você que é anti-israelita, toma muito cuidado com isso. Você que critica, você que condena, você que fala, não tenho nada a ver com isso. Cuidado com o que você fala sem conhecimento, tá? Ele pegou os dois povos e fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos que foram de ordenança, para que os que dos dois criasse um si mesmo, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, como Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Pode glorificar bem forte o nome de Jesus.
Ah, mas a aliança começou com Noé. Sim, para entender. Falei sobre isso no primeiro domingo. Ah, essa aliança foi feita com Abraão. Sim. Ah, mas a aliança é só para os incircuncisos. Ok. Só que nós também somos incircuncisos, mas nós fomos circuncidados através de quem? De Jesus. Então que para nós não tinha direito, nós estava longe, ele nos fez chegar perto. Ele nos uniu. É por isso, meu amado, que você que... Ah, meu amado. Um judeu, ele não aceita a derrota. Ele não aceita. Um judeu, ele tem segredos que muitos de nós nem conhecem. Mas eles são práticos. Eles são pessoas que vão diante daquilo e acreditam naquilo. Só que nós, às vezes, nós somos pessoas pé leve. Nós andamos meio que à vontade no meio do mundo cristão. Nós somos evangélicos. Eu sou evangélico, eu sou cristão. A paz do Senhor, aleluia. Enquanto sobre nós repousa uma promessa. E Deus fala no livro de Ezequiel para nós reivindicar isso. Deus fala que nós podemos solicitar isso. Por que tem pessoas que assumem essa responsabilidade e falam, Senhor, lembra-te, Senhor, que eu andei com fidelidade na tua presença. Deus se levanta para isso. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Igreja, no capítulo 2 de 2 Reis, capítulo 2, capítulo 20. Só falta mais 2 para mim poder finalizar com a ministração. No capítulo 2... Não, 2 Reis, capítulo 20, verso 3, para você entender que isso aqui é uma coisa que foi passando, isso não permaneceu, essa questão, de ser perfeito, fidelidade, Deus vai honrar, sim, tem uma questão relacionada a isso, por isso que tem crente que se acomoda e não recebe, porque se acomoda, Jesus fala, vocês pedem e não recebem, porque pede mal, você não está bem para pedir, você tem que estar bem para pedir, aleluia, Jesus. Hoje essas mensagens vão te fazer refletir e estudar um pouco mais. Capítulo 20, versículo 3. O que está escrito aí? Havia um decreto sobre a vida desse homem Ezequias. Mas ele suplicou, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade. Uma das coisas que o crente tem dificuldade é de ser verdadeiro, mas tem que ser, com o coração perfeito. Você lembra que eu falei para vocês em uma das ministrações, acho que foi na terça-feira, que o povo de terça-feira tem recebido um ensinamento aqui, bem legal. Que eu falei sobre a questão da importância de confessar, foi na terça ou foi na quinta, eu falei sobre isso. Confesse, eu até abri o texto no dia, confessai vossos pecados para seres curados. Está escrito assim. E às vezes tem pessoa que está cheio de pecado, não tem com quem confessar, não tem com quem conversar, não tem com quem se abrir, está cheio de enfermidade. Nós temos que confessar. Isso faz bem, quem está entendendo? Mas não é para qualquer um. A Bíblia fala lá que a igreja primitiva era tudo em comum, então não tinha nada oculto entre eles. Mas hoje, cada um seguindo a sua vida, você tem que ter alguém que você confia. Seria o pastor Jeová, a missionária Lídia, ou um homem, uma mulher de Deus que você conhece, que está do seu lado. Você fala, eu preciso conversar com você. No momento que essa pessoa não vai te condenar, porque ela não pode, não julgue para não ser julgado. Da forma que você medir, você vai ser medido. Mas no momento que você confessa, você é curado. Coração perfeito. E fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Irmãos, uma coisa que não vai ter como nós fugir é dos olhos de Deus. Deus está vendo o que eu estou fazendo, Deus está vendo o que você está fazendo, Deus está vendo o que nós fazemos. Deus está vendo. E através do que Deus está vendo do que nós estamos fazendo, Ele vai nos honrar conforme esta caminhada. Cada um será julgado. Cada um será julgado segundo os seus caminhos. Diga glória a Deus. Irmãos, em 1 Crônica 8:9. 1 Crônica 8:9.
1 Crônicas, capítulo 8, versículo 9. Pastor, eu tenho uma aliança com Deus. Então, você foi comprado, sim. Você faz parte agora, sim. Você entendeu essa questão? Entendi. Você entendeu que você faz parte das promessas, não é só para o judeu, não. Também há uma promessa para a minha vida. Vamos ficar de pé e glorificar bem forte o nome de Jesus, tá? Nem que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, tá bom? Vamos na fé, em nome de Jesus.